Graça e paz, amém? Na verdade, o prazer é meu, o privilégio é meu, e nessa recepção tão calorosa, eu quero agradecer, muito obrigado, amém? Vocês são uma bênção, amém? Podem sentar, aleluia, glória a Deus. Quero agradecer ao pastor Silvio e ao pastor Rodrigo pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui compartilhando a palavra de Deus. E eu tenho algo no meu coração, algumas verdades aqui no meu coração. Tem um texto na palavra em que o apóstolo Paulo dirige a palavra a um jovem pastor. E foi dito a Timóteo, mas se aplica a nós também. É um princípio universal, é um princípio que se aplica a qualquer filho de Deus. Quantos filhos estão presentes? Amém. Aleluia. Então eu peço aos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 1, primeira epístola de Timóteo, capítulo 1. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 1. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Quem encontrou, diga eu vou subir. Eu vou subir. Quem não encontrou, diga eu também. Então, alguns não encontraram. 1 Timóteo, capítulo 1. Esse texto, irmãos, essa passagem mostra algumas responsabilidades que Paulo tinha alertado a Timóteo. E, claro, essa verdade se aplica não somente a ele, mas a qualquer pessoa que quer viver uma vida bem-sucedida aqui na terra. A qualquer cristão, a qualquer pessoa que professa a fé em Cristo e quer uma vida bem-sucedida, é necessário praticar os mesmos princípios. Se eu pratico o que eles praticaram, vou colher os mesmos benefícios. Posso ter um amém? Amém. Quem aqui quer uma vida abençoada? Nós sabemos, irmãos, que não é que pelo fato de que os céus estão acima de nossas cabeças que as bênçãos vão cair como mangas maduras. Não, não vão. É preciso fazermos algo. De fato, o crescimento espiritual ou a manifestação das bênçãos de Deus não são acidental. O crescimento espiritual não é um acidente, é algo proposital, é algo que uma pessoa propõe no coração e através da consagração, do estudo da palavra, ela cresce espiritualmente e passa a desfrutar de algo melhor da parte de Deus, das coisas boas, das promessas de Deus. Amém? Crescimento espiritual, antigamente eu achava que era um sorteio. Deus escolhia quem ia crescer, Deus escolhia quem ia receber a bênção, Deus escolhia. Lá em Fortaleza, eu lembro que eu ouvi uma canção, sou, como o pastor Rodrigo falou, sou cearense. Tem algum cearense presente? Olha só, tem outra irmã aqui. Lá em Fortaleza tem uma canção que fala o seguinte, que um anjo sobe e um anjo desce procurando a quem merece para a bênção entregar. Só que não é por mérito, diga não é por mérito. Não é por mérito, não é? Deus não tem filhos prediletos, pelo contrário, Deus não faz acepção de pessoas. As pessoas que foram abençoadas pela palavra foram pessoas que, em primeiro lugar, compreenderam a vontade do Pai e, porque compreenderam, praticaram e aí colheram os benefícios. Amém? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 diz: Este é o dever ou a responsabilidade, o dever que eu te comunico, ó Timóteo. Então, Paulo está comunicando uma responsabilidade, sim ou não? Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, que segundo as profecias das quais tu foste objeto, por elas, combate o bom combate. Diga, combate o bom combate. E aí Paulo explica como combater o bom combate. Conservando a fé, diga conservando a fé. E o que mais? Uma boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Dentre esses, Paulo cita, ele exemplifica duas pessoas. Dentre esses cito Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, a fim de que não aprendam a blasfemar. Amém? Por esses poucos versos percebemos algumas verdades, alguns princípios que se aplicam em nossas vidas. Quem aqui já recebeu uma palavra de Deus? Todos nós. Quer dita pelo Espírito, quer dita por um pregador, ou até mesmo, às vezes, a gente vai ler a palavra e o Espírito Santo, parece que algumas verdades da Bíblia saltam como pipoca, não é assim?
elas saltam para a gente, elas chamam a atenção. O que é isso? O Espírito Santo vivificando verdades e fazendo com que essas verdades cheguem ao nosso coração como um rema. Amém? A palavra revelada. Todos nós temos uma palavra de Deus, todos nós percebemos vislumbres daquilo que Deus quer que façamos aqui na terra, profissionalmente, ministerialmente. Amém? Assim como Timóteo havia recebido profecias, algo havia sido comunicado a ele, compartilhado a ele, algo havia sido dito a ele. E aí Paulo dá uma incumbência, uma responsabilidade a respeito dessas profecias, a respeito daquilo que você ouviu por meio da profecia, daquilo que o Espírito Santo falou através de alguém, sobre esses assuntos, você deve combater o bom combate. Irmãos, eu me converti em uma igreja X, fui congregar numa igreja Y e depois eu cheguei no Verbo, lá em Fortaleza. E eu me converti em 96, faz 20 anos. De lá para cá, muita água passou debaixo da ponte. E eu tenho percebido isso. Cristãos, não importa a faixa etária, não importa quanto tempo de crente, mas os cristãos que estão desfrutando das bênçãos de Deus são aqueles que têm guardado a palavra no coração, aqueles que têm perseverado na prática da palavra de Deus. Timóteo havia recebido uma profecia, uma palavra, e não é porque foi uma profecia que Timóteo tinha que se esquivar de responsabilidades. Existe a parte de Deus, repita comigo, existe a parte de Deus. Existe a parte de Deus. E existe a parte do homem, sim ou não? Sim. Deus faz a sua parte, nós fazemos a nossa, e aí a bênção se manifesta. E Deus, irmãos, está pronto para fazer a sua parte. Agora nós precisamos fazer a nossa parte. E a parte que o Timóteo deveria fazer, Paulo alerta. Timóteo, a respeito daquilo que você ouviu, daquelas profecias, daquilo que foi comunicado, né, do teu futuro, você deve combater o bom combate, conservando a fé e uma boa consciência. Diga fé e boa consciência. Mais na frente eu quero explicar um pouco mais sobre fé e boa consciência. Antes, eu quero explicar sobre a nossa responsabilidade. Eu, quando novo convertido, na época, em 96, Aline Barros, aquela cantora, ela tinha feito uma canção. Eu não vou cantar porque senão vai desungir o microfone. Eu não vou nem tentar. Celebrarei a ti, ó Deus, no meu viver. Quantos conhecem? E eu me ajoelhava lá em Fortaleza, me ajoelhava, erguia minhas mãos, e eu era, como o Guto certa vez disse, nosso presidente do ministério, é possível a gente ser sincero em algumas declarações, mas estarmos sinceramente equivocados. Eu era sincero nas minhas declarações, na minha oração, mas eu estava sinceramente equivocado. Eu falava o seguinte: ó Deus, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Eu falava 3 vezes para ver se enganchava alguma. Ó Deus, me enche o teu espírito, me enche, me enche, me enche. Ó Deus, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. Ó Deus, coloca fulano de tal bem longe de mim, mas bem longe de mim. Lendo a Bíblia, lendo os livros do irmão Reagan, fazendo o rema, eu aprendi que é minha responsabilidade aumentar a minha fé. Na tua vida, de quem é a responsabilidade de aumentar a tua fé? É de Deus? Porque se a responsabilidade fosse de Deus, Deus estava sendo irresponsável. Porque hoje em dia tem muito crente incrédulo. Eu vou explicar isso amanhã à noite, crente incrédulo. Então não falte. Parece paradoxal, mas não é. Hoje em dia eu vou provar que existe crente incrédulo. Existe. Se você quer saber, vem amanhã. E aí eu falava: ó Pai, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Falava várias vezes para ver se conseguia alguma coisa. Lendo a palavra, lendo os livros do irmão Reagan, fazendo rema, eu aprendi que é minha responsabilidade aumentar a minha fé. Ora, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo... Ouvir qualquer coisa? Não. Diga A. Quer dizer então que fé é o resultado de comunhão com a palavra? A fé é o resultado da palavra de Deus estar habitando em nossos corações. Amém? Se eu quero aumentar a minha fé, eu vou aumentar o tempo de exposição à palavra, eu vou aumentar o tempo de leitura, meditação e confissão. É a forma correta de se aumentar a fé, amém?
Não é pedindo equivocadamente, tem até uma canção que fala, né? O homem que andou na Galileia chama-se Jesus de Nazaré. Aí lá na frente, refrão. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador. A fé e o amor não vêm por pedir. Fé é o resultado de comunhão e o amor já foi derramado em nossos corações. Quanto maior comunhão com a palavra, maior vai aumentar a nossa convicção. E o que tem a ver, Marcelo, aumentar a minha fé? Tem tudo a ver, porque se eu aumento a minha fé, eu cresço espiritualmente. Uma coisa acontece simultânea à outra. Como assim? Se essa semana a minha fé aumentou, significa dizer que eu cresci espiritualmente e eu descobri a vontade de Deus. Quando a gente descobre a vontade do Pai, aumenta-se a fé e cresce espiritualmente. Amém? Se essa semana o meu conhecimento sobre Deus aumentou, significa dizer que a minha fé aumentou e eu cresci espiritualmente. Agora, se essa semana a minha fé não aumentou, significa dizer que eu deixei de aumentar a minha fé, deixei de crescer espiritualmente e deixei de aumentar o conhecimento sobre Deus. Amém? Fé é o resultado de comunhão com a palavra. Quanto maior a comunhão, maior será a convicção. Tem até um texto em Lucas, não estou lembrado do capítulo, mas está registrado, que as pessoas falando sobre Jesus, iam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Existe alguma ligação de ouvir e receber fé? Sim ou não? Ouvir e ser curado? Quando se ouve a palavra, quando se expõe a vida à palavra de Deus, gera-se fé e faz com que a pessoa receba algo da parte de Deus. Mas é interessante, responsabilidades que sempre estiveram em meus ombros e sempre estarão, enquanto Jesus não arrebatar a igreja, eu queria transferir para Deus. É minha responsabilidade aumentar a minha fé, é minha responsabilidade dar uma manutenção espiritual na minha vida, só que eu queria transferir para Deus. Deus faz isso por mim. Não, Marcelo, faça você. Aumente a sua fé, ouvindo mais a palavra, lendo mais a palavra, meditando mais a palavra. Amém? E eu também falava, Pai, me enche do teu Espírito, me enche, me enche, me enche. Quem aqui já é batizado no Espírito Santo? Pronto. Eu recebi o batismo no Espírito Santo na igreja em que eu congregava, glória a Deus, porque lá, nessa igreja que eu congregava lá, durante 6 meses, não se ensinava sobre isso. Eu mesmo tinha conversado com o pastor, perguntei, pastor, o senhor crê no batismo? Eu creio, meu filho. E aí, e o senhor é batizado? Eu não sou. Irmãos, para um novo convertido, as catracas não aguentam, não. Eu não consegui entender, eu já tinha recebido com 11 dias de convertido. Eu já tinha sido batizado no Espírito Santo com 11 dias e não conseguia entender. Já era batizado no Espírito Santo e ficava orando, Pai, me enche, me enche, me enche. A palavra fala em Efésios capítulo 5, versículo 18, diz, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do... Quem é o sujeito da oração? Diga nós, diga eu. Quando passeamos pelo Novo Testamento, a Bíblia apresenta muito nossas responsabilidades como cristão. Mais uma vez, irmãos, eu insisto nisso, o crescimento espiritual não é algo acidental, é algo proposital. Tanto é que no devocional do irmão Reagan, o primeiro dia de janeiro está lá escrito, naqueles livretinhos ou naquele livro grande, determine, crescerei. Diga, crescerei. Quanto mais a gente cresce, mais vamos desfrutar de qualidade de vida aqui na terra. Você quer desfrutar de uma vida abençoada, uma vida bem-sucedida? Eu sei que você já tem desfrutado, mas entenda, quando você cresce espiritualmente, afeta a tua vida e afeta a vida das pessoas que estão ao teu redor. Porque Jesus tinha uma vida abençoada, mas quem se aproximava dele também era abençoado. Jesus, ele desfrutava de bênçãos, mas quem estava próximo dele também desfrutava de bem-estar. Amém? A Bíblia diz, enchei-vos, alegrai-vos, fortalecei-vos, consolai-vos, amai-vos, perdoai-vos, fortalecei-vos. Tudo isso mostra a nossa atitude, a nossa iniciativa em se desfrutar de algo que já está disponível. Sou eu quem vou me fortalecer em Deus, eu vou me encher do Espírito, já era batizado, a Bíblia diz, enchei-vos, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou me revestir da palavra de Deus, da armadura de Deus, eu vou me santificar, a Bíblia diz, desembaraçando-nos
Tudo isso mostra o que nós devemos fazer. Já está disponível para cada um de nós. Diga, está disponível. Está disponível. Mas a responsabilidade de me manter cheio do Espírito sempre foi minha. Depois que eu recebi o batismo no Espírito, é minha responsabilidade me manter cheio, mas eu queria transferir para Deus. Eu também orava da seguinte forma: ó Pai, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. No dia em que você confessou a Cristo como teu Senhor e Salvador, houve uma mudança completa por dentro. Deus, pelo seu poder, recriou você ou o teu espírito. Diga, Deus me recriou. Deus fez algo com o teu espírito, amém? Agora, você, recriado, precisa fazer algo com a tua mente e fazer algo com o teu corpo. De fato, você precisa se alimentar da palavra, você precisa renovar a mente e dominar o teu corpo. E tudo isso são responsabilidades nossas intransferíveis. Eu tenho percebido isso. No Rema, a gente ensina muito sobre direitos e privilégios. Você tem direitos e privilégios? Sim ou não? Você é cidadão do céu? Você tem direitos e privilégios? Mas como cidadão, você também, eu e você, nós temos deveres. Temos deveres, responsabilidades. E nós não podemos nos esquivar das responsabilidades. Amém? E aí eu falava, Pai, tira isso de mim. Ora, todo novo convertido, todo médio convertido, ou todo velho convertido, tem que lidar com a carne. Às vezes é isso que algumas pessoas não entendem. Elas estão no mundo, elas lá eram presas pelo fumo, pelo tabagismo, não é isso? Mas aí Cristo entra no coração delas, elas são libertas, estão na igreja, mas ainda sentem vontade. E aí fica, Pai, tira essa vontade de mim. Irmãos, quem vai tirar é o crente. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12. Vamos abrir em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Aleluia. Versículo 1 diz: Visto, portanto, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta somente aos pastores, somente aos evangelistas, aos profetas. Quantos filhos de Deus têm uma carreira proposta por Deus? Irmãos, na carreira que Deus propôs a você, só tem sucesso. A palavra fala em 2 Coríntios que em Cristo Deus sempre nos conduz em triunfo. É a carreira que Deus tem proposta para cada um de nós. Porém, nós vamos correr essa carreira na proporção em que nós nos desembaraçarmos dos pesos e dos pecados. E a Bíblia diz, desembaraçando-nos. Quem é que vai te desembaraçar? Pelo poder, pela graça que Deus já te capacitou. A graça é dele, mas a iniciativa é nossa. O poder é dele, mas parte da gente querer. Amém? Eu queria, Pai, tira isso de mim. Marcelo, tire você, porque você já é uma nova criatura. Você pode andar em novidade de vida, dominando a carne. Amém? Eu queria que Deus tirasse algumas vontades, porque era da carne, porque todo novo, médio ou velho convertido vai ter essas vontades, e até o irmão Reagan explica sobre isso. Ele fala que um irmão chegou para ele e disse, irmão Reagan, eu queria que você orasse por mim, para que eu nunca mais tivesse problema com o diabo. Tá bom, vou orar para que você morra. Enquanto estivermos aqui na terra, vamos ter que resistir à tentação, sim ou não? Enquanto estivermos aqui, circunstâncias virão contra a nossa vida, vão querer tirar a convicção de nossos corações. A única forma de nós não enfrentarmos mais oposição satânica é se a gente estiver lá passeando com Cristo, nas ruas lá em cima, no paraíso. A única forma. Enquanto estivermos aqui, vamos ter que lidar com a carne. Amém? Eu falava, Pai, tira isso de mim, tire você. E eu também falava, Pai, coloca fulano de tal bem longe de mim, mas bem longe, mas bem longe. A palavra diz amai-vos, diga amai-vos. E ainda diz suportai-vos, diga suportai-vos. Eu vou pegar o pedestal aqui, peço licença, pegar o pedestal. Antigamente eu achava que essa palavra suportai-vos era o seguinte, lá em Fortaleza, no Ceará, tem uma expressão seguinte, rapaz, eu não suporto fulano, eu não tolero, eu não aguento.
Só que o verbo suportar descrito na palavra não é isso. Eu posso pegar esse microfone, colocar aqui e não ficar mais segurando o microfone. Esse pedestal vai servir de suporte, sim ou não? Esse pedestal é um suporte para o microfone. Suportar, que a Bíblia fala, é isso. Ser um suporte para o crescimento espiritual do irmão. Posso ter um amém? É por isso que está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo, naquele contexto, é o amor. Porque Cristo deu um novo mandamento. Quando eu ajudo esse irmão a dominar a carne, quando eu oro por ele, quando eu ajudo ele a crescer espiritualmente, irmãos, eu estou andando em amor, estou sendo um suporte e estou cumprindo a lei de Cristo. Posso ter um amém? Responsabilidades que sempre estiveram nos meus ombros, eu queria transferir para Deus. Paulo, ele traz uma advertência para Timóteo. Timóteo, a respeito daquilo que Deus falou a você. As profecias que foram proferidas a teu respeito, por elas, combate o bom combate. Diga o bom combate. Conservando a fé. É necessário conservarmos a fé? Sim ou não? Lamentavelmente, eu já vi pessoas perderem as bênçãos de Deus porque não conservaram a fé. Se eu conservo a fé, eu conservo a bênção que eu obtive pela fé. Por exemplo, o que eu posso exemplificar é a cura. Lamentavelmente, eu já vi pessoas perderem a cura. Elas foram 100% curadas, genuinamente curadas, porém, não conservaram a fé e, por consequência, perderam aquilo que obtiveram pela fé. Quando eu conservo a fé, eu conservo aquilo que eu obtive pela fé. Amém? E entenda, irmãos, conservar a fé nos faz entender uma atitude contínua de termos comunhão com a palavra de Deus. Bem-estar espiritual não é o resultado de uma comunhão passada, é o resultado de uma comunhão contínua com a palavra de Deus. Quem aqui sabe andar de bicicleta? Pronto. Você está andando de bicicleta, pedalando. Se parar de pedalar, o que acontece? Imediatamente não. Se eu paro de pedalar, eu vou andar um pouquinho mais por causa das pedaladas passadas, mas mais cedo ou mais tarde eu vou cair, se não pedalar mais. A mesma coisa acontece com o crente. Ele deixou de pedalar espiritualmente, ele rompeu a comunhão com Deus, mas ainda está tudo bem. Aparentemente está. E aí, mais na frente, ele ainda anda um pouco, mais na frente, cai. Ele andou um pouquinho mais por causa das pedaladas passadas. Amém? Só que o certo, o correto, é não parar de pedalar. A mesma coisa se aplica à palavra. A gente nunca pode deixar de ter comunhão com essa palavra, conservando a fé. Se a fé vem pelo ouvir a palavra e eu tenho que conservar a fé, então eu sempre ouvirei a palavra ou eu sempre ouvirei sobre aquele mesmo assunto. É a forma correta de se conservar a fé. Amém? E vou ouvir, e estar ouvindo, e ouvindo. Você que tem congregado aqui, você tem percebido, às vezes acontece isso. No início, quando as pessoas chegam, elas ficam impactadas com a palavra. Depois de um tempo, elas pensam, isso aqui eu já ouvi, eu não preciso mais ouvir. Precisa? Todos nós precisamos ouvir as mesmas verdades. Se você observar, Jesus, Paulo e os apóstolos, eles foram redundantes em ensinar as mesmas verdades. Eles foram repetitivos, sempre estavam ensinando as mesmas verdades. Paulo disse, para mim não é desgostoso, não é cansativo ensinar as mesmas verdades, e para vocês é segurança. Você sabia que é segurança estar ouvindo as mesmas verdades? E de fato, irmãos, é a forma de conservarmos a fé. Conservando a fé e uma boa consciência. Diga boa consciência. Boa consciência. Aleluia. A palavra, de acordo com o dicionário de W.E. Vine, a palavra consciência no grego é suneidesis. É a adição de duas palavras. Suneidesis é saber com. Diga saber com. Saber com. Eu e você
sabemos com quem? Com Deus, com o Espírito Santo e com Jesus. Diga, eu sei. Eu e você sabemos com Deus como a nossa vida está e como ela nunca pode estar. Todos nós, irmãos, temos uma consciência viva. Posso ter um amém? E eu quero mostrar alguns outros textos que falam sobre consciência. Aleluia. Você está sendo abençoado? Amém. Glória a Deus. Eu vou só citar um texto. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11. E eu vou citar um texto do livro dos Salmos. Eu estou falando rápido, irmãos? É porque nordestino é um pouco avexado, né? Falo um pouco rápido, mas eu vou diminuir a velocidade. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo, digo já o verso, antes eu vou ler um texto do Salmo 139, versículo 1 e 2. No Salmo de capítulo 139, versículo 1 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Diga, tu me sondas. Outro salmo, ele disse, tu me sondas e sabes se em mim existe algum caminho mau. É interessante, irmãos, que no Antigo Testamento a conotação que o salmista falava era, tu me sondas e tu sabes se em mim existe algum caminho mau. No Novo Testamento, há uma diferença. Por quê? Porque em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e faça o que mais? Diga, beba do cálice. Peraí, quer dizer então, que é possível eu, como cristão, como filho de Deus, como nascido de novo, fazer um autoexame na minha vida e saber se na minha vida existe algum caminho mau, algum intento mau, alguma coisa errada e fazer os devidos ajustes, sim ou não? Irmãos, é possível sim, foi nos dado a capacidade de fazer um autoexame e saber como a nossa vida está. Para quê? Para corrigir o percurso, para mais na frente não errar o caminho. Amém? Naturalmente falando, se eu quero sair aqui de Caxias do Sul e chegar lá em Campina Grande, o avião tem que traçar uma rota. Se ele muda 1 grau, um pouquinho só, ainda que seja pouco, do ponto de partida ao ponto de chegada, faz toda a diferença, sim ou não? Sim. A mesma coisa, irmãos. A rota que Deus tem proposto para nós é uma rota de sucesso. Aleluia. O sucesso, nós vamos chegar no sucesso se seguirmos a rota de Deus. Porém, se eu tenho que estar o tempo todo mantendo contato com a torre, com Deus, analisando o meu coração, é como um piloto. Se eu quero ser guiado por Deus, eu vou olhar dentro de mim aquilo que o meu coração tem dito. Quando eu falo coração, não é o órgão que bombeia o sangue, mas o espírito humano, amém? Porque intercaladamente, Paulo e os demais autores da Bíblia, eles trocam espírito, coração, coração e espírito. Por exemplo, Ezequiel, está escrito, dar-vos-ei um novo coração, tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, dar-vos-ei um novo espírito, e farei com que o meu espírito habiteis entre vós, e andeis nos meus estatutos e os pratiqueis. Coração e espírito fala sobre a mesma coisa, amém? Um piloto, quando ele está pilotando a aeronave, inclusive aqui esses dias chegou aquele Antonov, o maior avião do mundo, no aeroporto de Campinas, foi isso? E de Guarulhos, né? Pronto, no aeroporto de Guarulhos, Antonov. Quando o piloto quando ele começou a sobrevoar o espaço aéreo brasileiro, o piloto avisou a ele, quando na próxima nuvem tu entra à direita que a gente vai pousar lá no aeroporto de Guarulhos. O piloto, ele se baseia pelas informações exteriores ou pelas informações interiores? Pelos instrumentos interiores, por todo aquele equipamento que está lá.
A mesma coisa é um cristão. Um cristão, se ele quer ser orientado por Deus e se ele quer desfrutar das promessas, das bênçãos de Deus, ele tem que conservar a fé e uma boa consciência. O que tem a ver boa consciência com ser guiado? Cristãos que cauterizam a sua consciência, eles não conseguem captar as orientações do Espírito de Deus, de fato, não conseguem desfrutar das promessas de Deus que estão disponíveis para cada um de nós. Amém? Conservando a fé e uma boa consciência. A Bíblia fala sobre a boa consciência, mas também fala sobre a má consciência. Paulo até cita o exemplo de duas pessoas em 1 Timóteo que não andaram com uma boa consciência, queriam ter uma vida de fé bem-sucedida, no entanto, não estavam andando com uma boa consciência. E é o que aconteceu? Diga, naufragaram na fé. Se você já viu um naufrágio acontece da seguinte forma: a pessoa vai, prossegue com o navio, afunda, escapa as vidas, mas elas perdem tudo. Quem aqui já embarcou? Eu lembro que lá, teve um dia que eu fui pescar lá na praia de Pecém, na cidade de Pecém. Eu e o outro pastor Marquinhos, que está até aqui em Maricá. Eu, ele, o dono da jangada e o filho do dono entramos em uma jangada, 2h30 da manhã, para pegar peixe grande, 2h30, lá para as tantas, 5 da manhã, a jangada tombou. Se eu estou contando a história é porque eu sobrevivi, amém? Nós perdemos todo o material de pesca, mas a gente escapou. Cristãos que naufragam na fé, irmãos, só escapa a vida, mas eles perdem muitas coisas boas que poderiam desfrutar. Conservando a fé e uma boa consciência. Diga boa consciência. E eu quero falar mais um pouco sobre boa consciência. Por quê? Porque, irmãos, é impossível termos uma vida de fé bem-sucedida se não tivermos uma vida de boa consciência bem-sucedida. Porque uma coisa está ligada à outra. De fato, irmãos, a fé, boa consciência, justiça, nova criação, tudo isso acontece no espírito humano. Diga em meu coração. No dia em que você foi recriado, irmãos, muitas verdades foram compartilhadas, muitas realidades foram compartilhadas ao teu espírito. E a Bíblia orienta a gente a andar com uma boa consciência. Paulo cita o exemplo de 2 homens que tentaram andar com uma fé bem-sucedida, porém não estavam andando com uma boa consciência. E o que aconteceu? Naufragaram na fé. Posso te usar como exemplo? Não, pode ficar aí, pode ficar. Perdão, esqueci teu nome, como é mesmo teu nome? Alberto. Vamos supor que eu chego para Alberto, é um exemplo, e aí eu dou algumas profecias. Assim diz o Senhor, Alberto. Profecias, claro. A expressão vocal inspirada, o simples dom de profecia, né, ou palavra de sabedoria por meio do veículo da profecia. Alberto, assim diz o Senhor. Vai acontecer assim, assim, assim na tua vida, assim, 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 isso vai acontecer, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Pronto. Eu falei algo 100% de Deus, Alberto ouviu, aí passa um mês, não aconteceu nada. Passa 6 meses, bem nada. Passa 1 ano, nada do que eu falei aconteceu. Passa 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, 7 anos, está beirando os 10 anos e nada aconteceu. Aí o pessoal, rapaz, Alberto, cadê que negócio é esse, cara? Rapaz, que é isso que aconteceu? Das duas, uma. Ou o professor Marcelo é falso profeta, ou tem alguma coisa errada. Irmãos, ainda que seja uma profecia 100% bíblica, existe a responsabilidade dele fazer algo com a vida dele. Porque as bênçãos não vão cair como mangas maduras. Amém? E o que ele precisa fazer? Conservar a fé e uma boa consciência. Manter o coração cheio da palavra. E quando eu falo manter o coração cheio da palavra, está implícito, irmãos, a necessidade da gente expor a vida à pregação da palavra. Eu me entristeço, irmãos, com esses cristãos que não têm o hábito de congregar. Sabe por quê? Porque eles perdem a oportunidade de expor a vida à palavra, de deixar a palavra entrar no coração e promover os benefícios. É por isso que existe uma importância de congregar. Por quê? Porque todo cristão que congrega está expondo a vida à palavra, não qualquer palavra, mas a palavra de Deus, que é poderosa para manifestar as bênçãos. Amém? E aí o tempo vai passando. Aí Alberto começa a questionar, peraí,
tem alguma coisa errada, Deus esqueceu de mim. Deus, ele não vai cumprir a promessa. E Mineu e Alexandre haviam recebido palavras, profecias, não se cumpriram e eles estavam blasfemando de Deus. Questionando o caráter de Deus. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Irmãos, se existe uma coisa que Deus não vai fazer é voltar atrás de sua palavra. O que Deus falou a nosso respeito se cumpre, amém? Desde que nos posicionemos na sua palavra. Eu estou falando sobre fé e boa consciência. Claro que é a primeira parte, a segunda parte é amanhã à noite. Eu vou falar sobre a outra parte sobre fé. Né? Aí eu vou falar sobre crente incrédulo. Quantos querem viver uma vida de fé? Amém. Quantos querem ser homens e mulheres de muita fé? Amém. Essa muita fé vai operar por uma boa consciência. Amém? Conservando a fé e uma boa consciência, porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência. É possível uma pessoa abrir mão de uma boa consciência, rejeitar uma boa consciência. E a Bíblia fala sobre boa consciência e má consciência. A boa consciência nós temos no coração quando sabemos que estamos nos alimentando da palavra, fazendo a vontade do Pai, vivendo uma vida de consagração, de obediência, aí temos uma boa consciência. E a má consciência, quando o crente erra o alvo, quando ele comete algum pecado. Amém? Naturalmente falando, você está dirigindo o carro, de repente avançou o semáforo e nem percebeu. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, aquela correspondênciazinha bonita com uma multa, pode chegar em tua residência até 30 dias depois do ocorrido. Sim ou não? Sim. Pronto. Quer dizer, então, que demora 30 dias para você para você receber a notificação, ver lá a data, ver aquela foto bonita, né? Demorou 30 dias para você perceber que cometeu uma infração de trânsito. Quando um crente peca, ele leva 30 dias para perceber que pecou? Ele leva 30 horas, 30 minutos. Tão logo ele cometa uma falha, um erro, imediatamente a sua consciência o acusará. Não demora muito. Irmão Marcelo, que coisa ruim, pelo contrário, isso é muito bom. Sabe por quê? Porque se eu percebo, se eu sinto um desconforto porque errei, prontamente eu vou corrigir. Se demorasse a corrigir, faria com que a pessoa perpetuasse a prática errada e ia trazer danos para a vida dela. Quanto mais rápido a gente corrigir a rota, menos chance vai ter de não desfrutar das bênçãos de Deus. Amém? Amém? Irmãos, no dia em que a gente nasceu de novo, Deus compartilhou da sua natureza em nossos corações. De fato, se eu pratico alguma coisa incompatível com essa natureza, eu vou sentir um desconforto. E foi Deus quem criou dessa forma. Para quê? Para que houvesse um arrependimento, para que a pessoa voltasse a andar com uma boa consciência. Amém? Ela corrige a rota e aí continua seguindo para o sucesso, para aquilo que Deus tem proposto para ela. Amém? Conservando a fé e uma boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Primeira Epístola de João, capítulo 3. Estou me preparando para finalizar. E você sabe que quando o pregador fala isso, tem mais 45 minutos. Estou brincando, irmãos. 1 João, capítulo 3. Qual a idade de vocês? Qual é o mais velho aqui de vocês? Qual é a tua idade? 16? Tu é o mais velho, 16? E você? 22? Tu te converteu com que idade? 12? Irmãos, esses jovens eles têm uma oportunidade de ouro. E eu sei que eles não vão desperdiçar. Eu me converti com 21 anos. E desde que eu me converti, eu procurei eu sou grato a Deus pela literatura do irmão Reagan,
mas eles têm uma oportunidade, irmãos, de construir uma estrada de sucesso para a vida deles, por meio da prática da palavra. Não somente ele, claro, mas todos nós. Mas por que eu falo eles? Porque eles decidiram entregar a vida a Cristo cedo demais, e isso é bom. Alguns decidiram muito depois, mas tem a oportunidade também, amém? As bênçãos estão propostas para todos, amém? Tu tem 22, é? Olha, um pouquinho mais velho do que eu só. Um pouquinho, né? 1 João, capítulo 3. Olha, se eu me converti com 21 e tenho 20 anos de crente, aí você tira a contabilidade, né? Verso 18 diz: Filhinhos, 1 João 3, 18. Todos encontraram? Quem encontrou, diga: minhas contas estão pagas. Quem não encontrou, diga: as minhas também. 1 de João, capítulo 3, verso 18. Filhinhos, não nos amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Diga: eu estou tranquilo. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Observe que é possível o coração de um cristão o acusar, e quem te acusa não é o Espírito Santo. Ah, irmão Marcelo, mas não está escrito que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo? Sim, ele convencerá. O verbo convencer é uma coisa, o verbo acusar é outra coisa. Não é papel do Espírito Santo te acusar, é papel do teu próprio coração. E ainda bem que o coração do crente o acusa. Por quê? Porque ele sente um desconforto. O que é que eu faço para o meu coração não me acusar? Se arrepende, para de fazer, conserta e tudo volta ao normal, amém? A única forma do coração não acusar mais é se a pessoa alinhar a rota para aquela rota que Deus tem proposto para nós. Quem acusa o crente não é o Espírito Santo, é o seu coração, porque de fato todos nós, o nosso coração, nossos espíritos participam da vida de Deus, e se a gente faz algo incompatível com essa vida, vai ter um desconforto. Naturalmente falando, o gás GLP, aqui é gás encanado, mas tem aquele gás, aquele botijão de 23 quilos, gás de cozinha GLP, ele quando é extraído, ele não tem odor, não tem cheiro nenhum, isso é um perigo, porque se for um gás encanado, uma tubulação, e você chega na sua casa, tiver um vazamento e não tiver odor, se você acender uma lâmpada, aquela lâmpada vai ser o gatilho para a explosão, aí a pessoa pode trazer um incêndio. Acrescentaram o odor no gás para servir de aviso. Deus fez com que, se alguma pessoa está fora da rota, vai sentir alguma coisa estranha. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, eu preciso ajustar minha rota para o sucesso. Eu preciso ajustar minha rota. Tem alguma coisa errada, um desconforto. Ela sente um desconforto não físico, não um desconforto gastrointestinal, né? Ela vai sentir um desconforto por dentro, né? Uma falta de tranquilidade, uma falta de paz, de sossego. Tem tudo para estar muito bem, mas tem alguma coisa errada. Aí ela pensa: já sei, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso me congregar, eu preciso ir mais aos cultos, eu preciso deixar de fazer aquilo. Ela ajusta a rota e aí volta a desfrutar de uma vida de sucesso. Amém? Para finalizar, Hebreus capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Glória a Deus. Eu sou casado com Rafaela e no ano de 2013 nós viemos ensinar aqui em Porto Alegre. Hoje nós estamos com um bebê, o nome dele é Emanuel, tem 8 meses. Quando eu quero chamar a atenção dele, eu fico estalando os dedos. Ele fica atento, querendo pegar na minha mão. Às vezes, Rafael
trocar a fralda, e ele querendo pegar em tudo. Uma vez eu fui trocar a fralda dele, ele tacou a mão na pomada, melou a mão de pomada, aquele negócio todinho. Quando eu quero chamar a atenção dele, eu fico estalando os dedos. Quando eu começo a estalar, ele pega a mão e eu fico brincando. O arrependimento, irmãos, é mais rápido do que um estalar de dedos. O alinhar o coração, a consciência com aquilo que Deus quer é mais rápido do que um estalar de dedos. É só a pessoa decidir. A Bíblia diz, analise o homem a si mesmo, examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão. Nesse autoexame eu vejo se eu estou fora da rota, alinho a rota, tudo volta ao normal. E agora o que eu preciso fazer? Continuar me alimentando da palavra, crescendo espiritualmente e cada vez mais desfrutando das bênçãos de Deus. A palavra diz em 1 João que aquela pessoa que se arrepende, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quanto? Toda injustiça. Amém? Não demora muito, diga não demora. Não demora. Aleluia. E o texto de Hebreus capítulo 10, foi esse o capítulo que eu falei? Versículo 19 diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, diga Santo dos Santos. Eu quero só abrir um parênteses e explicar essa expressão entrar. Quando o escritor de Hebreus falou sobre isso, ele estava lidando com pessoas que estavam acostumadas aos rituais da lei mosaica, às leis do Antigo Testamento, e realmente no Antigo Testamento havia um percurso físico uma distância a ser percorrida. O sumo sacerdote, ele saía do átrio, chegava no santo lugar e até o Santo dos Santos. Amém? E por isso ele usou esse termo, tendo intrepidez para entrar. Ele usou esse termo porque estava dirigindo a carta a pessoas que estavam acostumadas a esse entendimento. Ora, a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 3 e capítulo 6, e 2 Coríntios capítulo 6 e muitos outros textos, que nós somos templo do Espírito Santo. Diga, ele habita em mim. O Espírito Santo habita em cada um de nós que professamos a fé em Cristo. Amém? A palavra também diz em Atos que nós estamos nele. Diga, eu estou nele. Olha só, se Deus está em mim e eu estou nele, se ele está em nós e nós estamos nele, existe alguma distância física? O que existe é uma falta de compreensão, uma falta de entendimento, mas essa compreensão é gerada pela palavra de Deus. Amém? Aí o escritor fala, tendo intrepidez para entrar ou para ter comunhão. Posso ter um amém? Ele está falando sobre comunhão, intrepidez para ter comunhão, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Diga, purificado. E o corpo lavado em água pura. Diga, o corpo lavado. É semelhante à expressão que Paulo usa em Efésios, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, e é semelhante ao que Jesus disse para os discípulos. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Verdadeiramente a palavra de Deus tem poder para santificar nossas vidas, para limpar. Naturalmente falando, irmão, se você pega o seu carro, lavou o carro, está limpo, diga, está limpo. Mas você começa a andar aí fora, começa a andar, cai poeira, sujeira, né? Cai um pouquinho de piche, é preciso lavar de novo. Naturalmente falando, alguns cristãos começam a andar aí pelo mundo desavisados, começa a cair sujeira, as sujeiras do mundo. E a sujeira embaixo, a sujeira faz com que as pessoas não percebam a Deus, o seu amor, o seu cuidado por elas. Mas basta ela tomar um banho, ela lavar-se com a palavra, que tudo volta a ficar limpo. A palavra limpa, a palavra alimenta, a palavra promove o que ela diz que vai promover. Amém?
Eu sei, irmãos, que você tem promessas, tem muitas coisas propostas por Deus na tua vida. Cada sonho que o Espírito Santo colocou no teu coração, cada profecia que foi dita a teu respeito, cada palavra que foi dita a teu respeito, irmãos, na parte de Deus, Ele ainda continua sustentando cada palavra que Ele falou. Deus não desistiu de nenhuma das palavras que Ele falou ao nosso respeito. Posso ter um amém? Não, irmãos, Deus não desistiu. Quem desiste são algumas pessoas porque estão com a vista embaçada. Às vezes, isso acontece, eu lembro que eu ficava duvidando, mas será que Deus tem plano para mim? Mas será que Deus quer que eu cresça? Será que Deus quer me ver no sucesso? Comecei a ter contato com o livro do irmão Reagan. Sabe o que o livro ensina? Declarar pela fé. Diga pela fé. Hoje eu sou o que eu confessei ontem, serei amanhã o que eu confesso hoje. E eu ficava confessando, eu serei uma pessoa frutífera no ministério, vou me casar com uma pessoa cheia do Espírito Santo, e ela vai me ajudar na obra, eu vou fazer a obra de Deus. Tem se cumprido o que eu declarei ontem, mas eu não estou satisfeito. Você está satisfeito? Você quer mais? Você quer mais da parte de Deus? Pois então, declare mais, confesse mais, semeie mais na sua vida palavras que você quer que aconteçam, amém? Não somente na sua vida, claro, você tem controle sobre a sua fé, sim ou não? Eu controlo a minha fé, mas eu não posso controlar a tua fé, você não tem controle sobre a fé dos outros, mas você pode semear palavras de paz, alegria e de sucesso também na vida dos outros, com a oração de intercessão, amém? Semeie palavras na sua vida, confesse pela fé, eu serei uma bênção, eu vou conseguir sim. Quem foi que aqui fez a prova do Enem que foi agora? Quem aqui fez? Dos jovens? Ainda. Mas vamos fazer. Irmãos, confesse a capacidade de Deus na sua vida. Eu vou finalizar com isso. Confesse a capacidade de Deus na sua vida. Deus não está limitado por uma crise momentânea. Se você observar, as maiores descobertas que hoje têm abençoado a humanidade vieram de países onde houve a influência ou a predominância do cristianismo. Aonde a vida de Deus chega também, sabe o quê? Inteligência e sabedoria. Eu estou percebendo isso. De lá para cá, depois que eu me converti, eu acho que eu estou ficando mais sabido. É a vida de Deus. As maiores descobertas que têm abençoado a humanidade vieram de países de influência cristã. A lâmpada foi descoberta nos Estados Unidos por Thomas Edison. Mas contribui na humanidade com descobertas, eu sei que outros também, mas os três primeiros Inglaterra, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. O primeiro livro a ser publicado foi na Alemanha. A gráfica, quando foi feita por Gutenberg na Alemanha. A Revolução Industrial foi na Inglaterra. E grandes descobertas que surgiram foi nos Estados Unidos. 3 países onde chegou a vida de Deus, onde chegou o Espírito de Deus habitando nos corações, fez com que as pessoas ficassem inteligentes, sabidas, fez com que as pessoas alinhassem o coração e entrassem na rota para o sucesso. Amém? Aonde a vida de Deus chega, irmãos, resolve os problemas, traz estratégias. Vou finalizar com isso. Falei sobre fé, boa consciência e manifestar as promessas. Eu pastoreei uma igreja durante um tempo no interior de São Paulo. Hoje eu estou como itinerante, né, como o pastor falou, trabalho no Ministério Verbo da Vida e fico como itinerante também. E quando eu pastoreei, eu lembro que chegou uma família lá na igreja. Eles chegaram na igreja e começaram a ouvir a palavra. E quando eles chegaram, ele estava desempregado, sem emprego. Durante um longo período, estava desempregado, estava atrasado, todas as contas. Estava atrasado tudo. Aluguel, luz, água, né, internet, telefone, tudo atrasado. Colégio das crianças. Meu Deus do céu, estava. Ele começou a ouvir sobre ser guiado pelo Espírito, sobre o coração, sobre consciência. Começou a ouvir a palavra de Deus, ele entrou na rota, amém? E o que aconteceu? Um dia ele determinou, hoje eu vou conseguir um emprego, saiu de casa confiante, com fé, diga com fé, guiado pelo Espírito, diga guiado, chegou numa loja, numa revenda de bateria automotiva, e disse, vocês têm uma vaga de vendedor. Aí o vendedor, como
Como é que você sabe se a gente não anunciou? É porque essa vaga é minha. Começou a trabalhar na mesma semana. Agora, irmãos, pode ter certeza, ele foi guiado pelo Espírito, ele alinhou o coração com a consciência, andando em obediência, foi guiado pelo Espírito e começou a ser remunerado, começou a prosperar, começou a honrar os compromissos e a família mudou. É isso que Deus tem proposto para cada um de nós, amém? Glória a Deus. Você foi abençoado? Aleluia. Pai, eu te dou graças por tua palavra. No nome do Senhor Jesus eu te agradeço, Pai, porque a tua palavra foi ministrada e eu oro, Pai, para que teu Espírito vivifique essas verdades no coração de cada ouvinte aqui presente, no nome do Senhor Jesus. Eu te dou graças por cada filho teu aqui, Pai, com um coração alinhado, ajustado, andando com fé e uma boa consciência, desfrutando das tuas bênçãos, promessas aqui na terra, Pai, no nome de Jesus. Eu te dou graças, Pai, porque ainda que esse mundo esteja em crise, teus filhos que estão aqui são supridos, guardados e protegidos por Ti no nome de Jesus. Eu te agradeço porque eu sei que as pessoas vão indagar o que é que está acontecendo na vida delas e o que está acontecendo é o Teu poder, as Tuas bênçãos se manifestando na vida de cada pessoa aqui presente no nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço pelo crescimento de cada um, pela edificação de cada um presente no nome de Jesus. Amém?